Olá, você gosta de ir na igreja? Ai, eu amo a casa de Deus. A Bíblia nos fala no Salmo 122, versículo 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos cantar sobre isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O servo do Senhor vai à casa do Senhor no dia do Senhor, levado pelo amor do nosso Salvador a estudar o livro do Senhor. Para crescermos em Cristo, precisamos ir à igreja, onde nós aprendemos sobre Deus, ou assistir aulas bíblicas, igual estamos fazendo agora, não é mesmo? Precisamos também, sabe o quê? Ler a palavra do Senhor, como diz a música, estudar a palavra do Senhor, né? E olha só, o Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós aprendemos que quando Jesus foi tentado por Satanás, ele sempre respondeu não, porque está escrito, e ele falava para Satanás um versículo da Bíblia. Guardando ou memorizando versículos nos ajuda a nos afastar do mal e do pecado. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Essa música é nova, né? Vamos cantar de novo? Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para crescermos em Cristo é importante irmos à casa dele, à igreja. É importante ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. E também é importante nós orarmos, porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. No Salmo 55, versículo 17 diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Faz oração bem cedinho, ao meio-dia assim também. Faz oração na noitinha, que é Cristo quem te sustém. Então, você quer crescer em Cristo? Leia a Bíblia e faça oração. Vamos cantar essa música agora. Então, você pode agachar e aí vai ficando em pé devagarzinho. Eu não posso agachar aqui porque senão eu vou sumir. Então eu vou fazer o movimento com as minhas mãos. E você vai crescendo e depois vai diminuindo, tá certo? Então vamos lá, pode agachar e vamos começar a cantar. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê, Bíblia não lê, Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore a Bíblia não lê,
diminuirá. Mas leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Agora vamos prestar bastante atenção na professora Betânia e vamos continuar a aprender sobre a vida de Jesus aqui na Terra. Vamos continuar a aprender sobre Jesus e assim crescer. Seja bem-vinda, professora Betânia. Olá, crianças! Vamos cantar? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. E Deus quer o primeiro lugar em nossas vidas. Vamos relembrar nossos versículos. Vocês já devem quase ter decorado. Vamos falar juntas, primeira vez em pé. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem no Filho, tem na vida. Quem não tem no Filho de Deus, não tem na vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, 11 a 13. Agora vamos fazer de novo. Essa vez podem se sentar, os olhos fechados. Veja quanto você consegue falar sem abrir para ler. 1 João 5, 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem no Filho, tem na vida. Quem não tem no Filho de Deus, não tem na vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, 11 a 13. E mais uma vez, essa vez a professora Betânia não vai falar muito, vou mexer com minha boca só, veja se você consegue fazer sem minha ajuda. 1 João. Conseguiram? Se não, repete mais algumas vezes em casa e logo, logo vocês vão saber. Vamos fechar os olhos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que possamos estudar a Tua palavra, conhecê-la cada vez mais. Ajude-nos a colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Em nome precioso de Jesus. Amém. Ok. Vamos cantar mais uma. Compartilhar a tela. Cantam comigo? Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto,
Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta, ganho a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta, ganho a coroa, atrás não volto nunca mais. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Muito bom. Então, vocês se lembram que em Canaã, Jesus fez o seu primeiro milagre público na festa de casamento, trocando a água em vinho. E logo depois disso ele foi para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, no Mar de Galileia, ele curou o homem que desceu. De onde? Como que ele chegou até Jesus? Pelo telhado. Os amigos dele deixaram ele descer pelo telhado. E também em Cafarnaum, sabe quem ele chamou para ser seu discípulo? Ele chamou, vou achar a imagem aqui, o Mateus. E qual era a profissão do Mateus antes? Ele era colecionador de impostos. Mas ele parou tudo para seguir Jesus. E chegou a primavera e estava na época que todos os judeus que podiam ir para Jerusalém para comemorar que festa? Lembra aquela festa que a família de Jesus, José e Maria, Jesus, seus irmãos, seus vizinhos, parentes, outros amigos, todo mundo ia todo ano para esse lugar em Jerusalém? Para quê? Qual evento? Para comemorar a Páscoa. Lembra a Páscoa, quando o povo de Israel foi liberto do Egito e eles confiaram na palavra de Deus e colocavam o sangue do cordeiro ao redor da porta, e quando o anjo da morte passasse, ninguém da casa morria. Eram todos salvos porque tinham confiado em Deus. Bom, era essa época e Jesus foi para Jerusalém. Os judeus iam para o templo em Jerusalém 1 a 3 vezes no ano para oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Lembra aquela outra música e o apelido que João Batista deu a Jesus? Não sei se deve chamar de apelido, mas o nome como que ele chamou Jesus? O Cordeiro de Deus. Ok? Nesse momento, Jesus ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, os judeus, acreditando na promessa de Deus que um dia ia mandar o Messias para pagar o preço dos seus pecados, eles matavam o cordeiro, mostrando sua fé em Deus, em sua palavra e na promessa do Messias que estava para vir. Então eles iam 1 a 3 vezes no ano para Jerusalém, para o templo onde era feito os sacrifícios. Então, quando Jesus era menino, a família viajava de Nazaré até Jerusalém.
Ou se alguém morasse em Cafarnaum, ou em Canaã, ou qualquer outro lugar, ele tinha que viajar até Jerusalém, que o templo estava lá. O templo era um lugar construído para ser um lugar santo, onde as pessoas adoravam a Deus, faziam sacrifícios a Deus. Só que, quando as pessoas chegavam lá, muitas vezes, se eles morassem longe, eles tinham que comprar um animal que iam sacrificar. As pessoas ricas, muitas vezes iam dar bois. Ou as pessoas comuns, talvez ovelhas ou cabras. E as pessoas mais pobres, mais simples, iam dar pássaros como pombos. Quando Maria e José levaram Jesus ao templo, apresentá-lo quando era pequenininho, eles levaram pombos, porque eles não eram ricos, eram pobres. E o lugar onde é vendido bois, ovelhas, cabras, pombos, como você acha que esse lugar ia parecer? Um lugar tranquilo, um lugar de adoração, de muita calma, ou de muito barulho e bagunça? Imagina uma feira, só que uma feira com animais ao vivo. Animais, os bois, eu estou imaginando o barulho berrando, as ovelhas, né, o jeito que eles batiam as cabeças juntos, os sons que os pombos faziam, os vendedores tentando falar um pouco mais alto, tentando vender. Você já ouviu como que eles falam na feira, tentando chamar os fregueses para comprar? Era um barulho, um caos. Esse lugar onde comprava os animais. Você que sabe que os líderes religiosos haviam feito? Eles tinham deixado os vendedores dos animais vender no próprio templo, no pátio do templo. Esse lugar santo, que era separado para ser um lugar de adoração, um lugar de sacrifício a Deus, onde as pessoas iam, né, fazer sacrifício, arrependidos do seu pecado, né, um lugar para adorar a Deus mesmo, lugar santo. E estava acontecendo todo esse barulho. Antes de eu contar mais desse lugar, quero falar um pouco mais desses líderes religiosos que tinham por todo Israel. Eles estavam de olho em Jesus. E não é porque eles estavam confiando nele como seu Salvador, o Messias. Eles não estavam com os corações abertos, a maioria deles. O coração deles não estava aberto para receber Deus, receber seu Messias. Eles estavam cheios de orgulho, cheios de tradições, mas eles seguiam Jesus, querendo achar onde apontar o erro dele. Jesus é Deus, ele não faz erros. Mas lembra, eles estavam quando ele curou o paralítico que desceu pelo telhado. Na verdade, antes de curar, o que ele fez? Perdoou os seus pecados? Isso deixou esses líderes religiosos doidos. Como assim? Eles chamavam de blasfêmia, que é uma coisa muito, muito forte de alguém. Se alguém aqui hoje falasse, eu sou Deus, isso seria um blasfêmio, porque só Deus pode ter esse título. E Jesus é Deus. E ele falou, eu e meu pai somos um. Jesus tinha todo o poder do céu e da terra, que ele é Deus. Ele podia fazer qualquer coisa. Quando Jesus curou aquele homem no tanque da Betesda, sabe que eles apontaram? Lembra? Fez trabalho no sábado. Ao invés de se alegrar com o milagre que aconteceu na vida desse homem. Então, os líderes religiosos lá em Jerusalém tinham feito uma coisa tão feia. E Jesus chegou lá e ele viu a bagunça no pátio do templo. Animais berrando, batendo cabeças, fazendo barulhos, homens falando alto para fazer suas vendas,
E esses vendedores não eram vendedores honestos, estavam aproveitando as pessoas para pegar mais dinheiro. E tinha cambistas. Essas são pessoas que trocam moedas de um lugar para o outro. Então, talvez de um lugar mais distante, usava outro tipo de moeda. E eles fizeram trocas injustas também, deixando que os sacrifícios que as pessoas compravam para sacrificar a Deus custasse muito mais caro do que deviam. E isso estava acontecendo dentro do templo de Deus. Então, Jesus pegou umas cordas e fez um chicote e mandou os animais saírem de lá. Os animais todos obedeceram na hora. Mandou os homens saírem também. Chegou para os homens que estavam vendendo os pombos e falou para saírem. Ela que eles tinham feito a casa do seu pai uma casa de negócios, de comércio. E ele chamou a casa do seu pai, mas ele também falou da casa dele mesmo. Ele falou, minha casa deve ser um lugar de oração, mas vocês os tornaram um lugar de negócios, um lugar onde ladrões escondem. Palavras fortes. Ninguém questionou Jesus. Ele virou as mesas, as moedas foram voando para todo o pátio, mas todos sentiram a autoridade que Jesus tinha e saíram. Jesus estava muito, muito triste. A raiva dele não era pecado. Ele estava muito triste com o pecado deles, de usar a casa de Deus, a casa dele, de forma indevida. Os líderes religiosos estavam seguindo Jesus e viu isso. Eles não acreditavam. Qual milagre que você tem para provar que você tem autoridade de fazer isso? Eles questionaram Jesus. E Jesus respondeu, para você acreditar que eu sou o Filho de Deus, o prometido, destrui esse templo e vou reconstruí-lo em 3 dias. Eles não entenderam. Destrói esse templo. Aquele templo era magnífico, maravilhoso. Demorou 46 anos para construir. Mas Jesus não estava falando do prédio do templo, estava falando do seu corpo. E mais para frente, quando Jesus morreu na cruz e 3 dias depois ressuscitou, os discípulos iam lembrar isso e entender. Jesus mostrou que a casa dele é um lugar especial. Crianças, eu sei que talvez agora nem todos estejam indo no prédio da igreja por causa da pandemia, mas quando você tiver a oportunidade de voltar, lembra que a casa de Deus é um lugar que merece respeito, onde nós aprendemos a palavra dele, adoramos ele, a ele cantamos louvores a ele. Não é um lugar para ficar brincando, um lugar para fazer coisas que você faz em qualquer lugar na rua. As pessoas nesse lugar estavam fazendo mau uso do templo, estavam fazendo um lugar de negócios. E Deus não quer isso. Ele quer que sua casa seja um lugar de adoração. Mas sabe, a palavra templo na Bíblia tem mais do que um significado, né? A gente fala do templo que foi construído em Jerusalém, onde os judeus iam todo ano para Páscoa, em outros momentos para fazer sacrifícios. Jesus chamou o corpo dele do templo, mas também, sabe, todos que confiam em Jesus como seu Salvador, seu corpo também é chamado de templo. Por quê? Porque ele vem morar dentro da gente. Então, nossos corpos se tornam o templo de Deus. Na verdade, uma parte de Deus que vem morar dentro de nós é o Espírito Santo. Então, se você já confiou em Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Então, você
acha que Deus quer que você cuida bem do seu tempo? Ou não faça coisas com seu tempo que machuca seu tempo, que leva seu tempo para fazer coisas que não deve fazer. Nós precisamos dedicar nossos tempos a Deus, nossos corpos a Ele, certo? Então Jesus estava certo, como Ele sempre, né? Ele é Deus, Ele faz tudo certo, mas Ele deixou uma lição muito dura aqui para as pessoas que estavam usando mal a casa dele, a casa do seu Pai Deus. Vamos fechar os olhos. Obrigada, Senhor, pela lição hoje. Ajuda que nós possamos entender a hora certa de ficar, como Jesus reagiu. Ele reagiu com raiva, não por motivos egoístas, não por motivos pecaminosos, mas ele ficou com raiva no pecado. E nós devemos odiar o pecado tanto que queremos nos afastar dele. E também, Pai, nos ajuda que possamos dedicar nossos corpos, nossos tempos ao Senhor e deixar o Senhor ser glorificado em tudo que fazemos. Obrigada em nome precioso de Jesus. Amém.